Irmãos e irmãs, como foi veiculado aí nas redes sociais, também nos grupos internos da igreja, né, o tema da nossa celebração nesta noite, da Noite da Esperança, é o convite de Jesus, contemplação. Jesus nos convida a contemplar. E nós vamos ver o que isso significa, que convite é esse de Jesus. E para isso eu queria chamar a sua atenção para as estações do ano. As estações do ano têm servido aí para muitas obras de arte ao longo da história da humanidade. Quem não conhece as quatro estações de Vivaldi, tocada em muitos casamentos, ou a Valsa das Flores de Tchaikovsky, a menos conhecida, A Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, os quadros de Van Gogh, Claude Monet, Pablo Picasso, entre outros que souberam retratar a beleza da natureza e as suas mudanças conforme as estações do ano. Mas com certeza, entre as quatro estações do ano, a primavera, essa que nós estamos vivendo, é aquela que se destaca e tem um poder aí especial de nos inspirar. Eu particularmente gosto muito da primavera, pois ela simboliza o recomeço da vida após o frio e a estiagem do inverno. Nós estamos em mais uma primavera, recentemente iniciou aí no mês de setembro, e por causa da pandemia, essa primavera parece que ganhou um colorido ainda maior. A primavera simboliza a vida, simboliza a esperança, a ressurreição, a renovação com as suas flores exuberantes, o seu colorido todo próprio. Por isso, nessa primavera, atendamos ao convite de Jesus. É Ele quem renova em nós a alegria pela vida. É Ele que nos ensina a descansar e confiar no Pai que cuida de nós, que sabe qual é a nossa necessidade, que está atento à nossa vida. E faz isso de uma maneira, ou melhor, esse convite de Jesus, ele faz de uma maneira poética. Lá no Sermão do Monte, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo. E eu queria ler esse texto com vocês. Esse texto é muito lindo. É um texto bastante conhecido por quem está familiarizado com a Bíblia, com quem frequenta uma igreja, participa de uma comunidade, mas eu queria ler para que nós pudéssemos agora ouvir aquilo que Deus tem a nos falar através da sua palavra. Ela diz assim, está na tela para vocês. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver e com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, os lírios do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que nós vamos arranjar comida? Ou onde é que nós vamos arranjar bebida?
Onde é que nós vamos arranjar roupa? Pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar, preste atenção, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, ou seja, a sua justiça, e Ele lhes dará todas estas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Palavra do nosso Deus. Essas palavras de Jesus é um convite que não pode ser desconsiderado. É um convite com grandes implicações. As palavras de Jesus nos convidam ao exercício de um olhar contemplativo. Ele está nos convidando a contemplar com os nossos olhos. O verbo grego traduzido aqui por olhai significa muito mais do que simplesmente olhar. Trata-se do olhar contemplativo, do olhar de admiração, de êxtase, de se surpreender com aquilo que é belo, com aquilo que é bonito. É aquele olhar capaz de penetrar a fundo no mistério da vida e no quanto ela é bela, no quanto ela é maravilhosa, apesar das lutas, das dificuldades, poderíamos colocar aí da pandemia que possa se apresentar. Infelizmente, o ser humano tem perdido essa capacidade de contemplar a vida como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus. Infelizmente, o ser humano perdeu a capacidade de contemplar e se surpreender com as obras de Deus. É interessante que quando nós somos criança, nós nos assustamos com as coisas, ficamos surpreendidos com coisas tão pequenas, ficamos extasiados com coisas tão pequenas, mas à medida que vamos crescendo, nós vamos perdendo essa capacidade de se surpreender. O nosso olhar fica enfermo pela miopia da mentalidade tecnicista, científica e calculista. Há pessoas que são capazes de enxergar numa mata virgem apenas o lucro que podem auferir com a venda da madeira. Outras, quando se deparam com uma bela praia deserta, já avaliam os custos para a construção de um balneário. Eu morei 9 anos na cidade de Piracicaba, uma linda cidade. E numa das avenidas ali, a Saldanha Marinho, em todo o seu canteiro, aproximadamente 4 quilômetros, estavam plantadas ali, espero que continue ainda, vários pés de ipês. Ipês roxos, amarelos, brancos, rosas. E na primavera eles ficavam floridos, ficavam cheios, lindos. Mas ao mesmo tempo eles soltavam muitas flores, flores que caíam ao chão, que enchiam o chão ali, e muitos moradores, eu lembro na época ali que muitos moradores reclamavam na prefeitura, reclamavam ali nos jornais, que aquelas flores ali estavam atrapalhando, reclamavam porque diziam que aquelas flores estavam sujando o chão e queriam e pediam, inclusive, para a prefeitura remover os ipês ali daquela avenida. Realmente isso é preocupante. Quando nós consideramos que as folhas dos ipês são simplesmente sujeiras no chão e agridem os monumentos da nossa cultura, é porque algo de muito errado está acontecendo conosco. Quando nós vemos as imagens das queimadas no Pantanal e os animais ali, a vegetação sendo queimados, ou o desmatamento da Amazônia, e por preferências políticas não nos importamos, alguma coisa está errada conosco. Perdemos a sensibilidade de contemplar a criação de Deus, de contemplar aquilo que Deus criou de belo, de perfeito, de bonito e colocou à nossa disposição para que cuidássemos, preservássemos
da sua criação. Deus, tudo que ele fez, lá em Gênesis, na palavra de Deus, diz que ele falava e era muito bom, muito bom. Deus se satisfaz com a sua criação. E quando o ser humano hoje, diante da criação de Deus, não sente essa contemplação, não sente esse espanto com a beleza, aí é porque alguma coisa está errada. Precisamos aprender com Jesus a olhar da maneira correta, contemplando na natureza a revelação da glória de Deus. Como diz lá o Salmo 19, no seu primeiro verso, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. É o olhar capaz de ver o invisível. É um dom de Deus concedido àqueles que o amam, àqueles que o respeitam. É a capacidade de ver o transcendente. É o olhar capaz de ver na ceia do Senhor, quando nós participamos ali da ceia do Senhor, mais do que os elementos, mas a presença de Cristo, não de forma material no pão e no cálice, mas espiritual, habitando em nós, habitando no nosso coração, habitando na nossa vida, habitando entre nós. É um olhar que inspirou os primeiros cristãos a orar assim na ceia do Senhor. Assim como esse pão partido estava antes disperso pelos montes em forma de trigo e recolhido em feixes, tornou-se um, que assim a tua igreja seja unida de todos os confins da terra em teu reino. É o olhar que vê na comunhão da igreja a presença gloriosa, abençoadora da igreja, ou melhor, de Cristo. É o olhar que vê a bondade de Deus permeando cada dia da nossa vida. É o olhar que vê aí a vida como dádiva, um presente de Deus e que é cuidada por Deus. As palavras de Jesus nos convidam, portanto, a contemplar esse cuidado, o cuidado do nosso Pai. Não andeis ansiosos pela vossa vida, olhai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns ou celeiros, como diz numa outra tradução. No entanto, o Pai que está no céu as alimenta, cuida delas. E essa afirmação de Jesus é um convite a confiarmos na fidelidade de Deus para conosco. É um convite a confiarmos na graça de Deus, essa graça que nos salvou e essa graça que nos dá tudo o que nós precisamos e o que nós necessitamos. Não ficaríamos ansiosos, não ficaríamos aí tão preocupados e evitaríamos muitos problemas se exercitássemos essa constante contemplação da providência de Deus nas obras da criação e na nossa própria vida. Jesus nos convida a olharmos para a criação e aprendermos a descansar nas mãos do nosso Pai Celestial. Primeiramente, ele diz para olharmos para os pássaros. Seria muito bom se nós estivéssemos agora ali, lembram daqueles, quem é da igreja sabe daqueles acampamentos nas chácaras, ali nós pudéssemos estar reunidos, quem sabe em volta de uma fogueira, e os pássaros ali passando para lá e para cá, cantando, voando de um lado para o outro. Seria muito gostoso poder contemplar isso. E Jesus afirma que Deus cuida de todos eles, que Deus sustenta mesmo eles não trabalhando, mesmo eles não fazendo nada para prover o seu sustento, e muito menos acumulando alimentos em celeiros. Eles não fazem nada disso, eles vivem o seu presente. Não é um convite aí à irresponsabilidade, não é o convite a cruzarmos os nossos braços, a esperar o alimento do céu ou cair do céu, mas o convite a crer que Deus, o nosso Deus, nos ama muito mais do que os pássaros, e assim como cuida deles, Ele também cuida de nós, Ele também providencia aquilo que nós precisamos. Jesus está dizendo assim:
Pare de ficar ansioso, de ficar ansiosa, preocupado, preocupada, pois Deus sabe que você necessita e já está providenciando tudo o que realmente você precisa. É aquilo que a gente ouve sempre falar, que Deus não nos dá aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos. A nossa ansiedade é grande porque estamos sempre preocupados em ajuntar, em acumular, em ajuntar em celeiros, garantir o nosso futuro. Não há nada de errado nisso, não há nada de errado em poupar, em guardar, em se precaver, pois não sabemos o que vem lá na frente. Não há nada de mais em se prevenir para os problemas futuros, mas quando a preocupação pelo sustento e o futuro ofusca a fé na providência de Deus, é sinal que os nossos valores estão invertidos, ou seja, não estamos de fato confiando nas promessas, na providência do nosso Deus. A doutrina da providência de Deus nos ensina que Deus zela por nós, que Deus zela pela natureza, pela história e há de conduzir-nos sob os seus cuidados. Muitos decoram versículos bíblicos e citam ou recitam em alguns momentos. Esse texto é um deles. Não andeis ansiosos, mas é necessário que no nosso coração ele esteja aberto para compreender o profundo significado da revelação de Deus e assim aplicarmos nos momentos difíceis da nossa vida, ou seja, nos momentos complicados, que essa palavra se torne vida, fator de vida em cada um de nós. Textos da palavra de Deus, como o Salmo 23, no verso 1, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem uma outra tradução que eu gosto muito e que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, porque o Pai cuida de mim, Ele é o pastor que cuida da minha vida. Ou então, tem também o texto de 1 Pedro 5,7 que diz: lançando sobre ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Numa outra tradução diz assim: coloquem nas mãos de Deus qualquer preocupação, qualquer uma, pois é Ele quem cuida de vocês. Creia que Deus tem derramado chuvas de bênçãos sobre a sua vida, porque Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Não adianta se descabelar, ficar apavorado, ansioso, doente. Confie em Deus, que Ele está no controle da sua vida, que diante desta pandemia, diante da enfermidade, diante das consequências dessa pandemia na área financeira, na área econômica, na área dos relacionamentos, na família, o casamento, Deus está no controle da vida, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele é fiel, Ele prometeu que cuidaria, e Ele cuida, providenciando aquilo que realmente precisamos. Assim como Ele cuida dos pardais, como Ele cuida dos rouxinóis, assim como Ele cuida dos pintacilgos, assim Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família. As palavras de Jesus nos convidam a contemplarmos a beleza da simplicidade. Olha o que Jesus diz, ele chama os discípulos ali, chama aquela multidão que estava ali acompanhando e diz assim: olhai os lírios do campo, olhem os lírios do campo, eles estavam ali aos pés do monte, aí estamos no Sermão do Monte, portanto, ele fala: olhem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam, eu, contudo, vos afirmo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Observem aqui a comparação que Jesus faz. Salomão foi um rei, um dos reis mais ricos de Israel. Foi poderoso, muito dinheiro, muitos bens, muitas coisas. Aliás, Salomão tinha fartura em tudo.
se vestia com os tecidos mais caros da época. E ele é comparado com os lírios do campo. E quando é comparado com os lírios do campo, ele perde de longe. Jesus nos convida e nos desafia a contemplar a beleza da simplicidade, em contraposição ao nosso mundo que privilegia o que é ostensivo, que é luxuoso, o que custa caro e que muitas vezes gostamos de esnobar. Há um detalhe importante nesta afirmação de Jesus. Jesus está falando aqui dos lírios do campo. Não é o lírio cultivado nos nossos jardins. Não é o lírio que cresce nas floriculturas, recebendo todo o cuidado, o adubo e ali o cuidado constante do jardineiro. Não é o lírio que cresceu e se tornou belo porque a mão humana colaborou para que isso acontecesse ou nesse processo. Não é para esse lírio que Jesus chama atenção e pedem para que eles estejam olhando, para que nós estejamos olhando, mas para os lírios do campo. Os lírios do campo que crescem em regiões difíceis, sob riscos ali, riscos do sol escaldante, da chuva torrencial, sob as ameaças da natureza. Os lírios do campo que devemos olhar a convite de Jesus são aqueles que cresceram e se tornaram belos, lindos, maravilhosos, porque foram cuidados e preservados por Deus. Criação de Deus. E Deus cria e Deus cuida. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu ando bastante saudosista, eu acho que é a idade, né? Ando lembrando de muitas coisas. E há muito tempo atrás eu ainda era adolescente e eu morava aqui mesmo, né, na região que eu moro, aqui no Tatuapé, e pegávamos o ônibus para trabalhar, onde nós íamos ali da Vila Antonieta até o Parque Dom Pedro, o terminal do Parque Dom Pedro. Não havia o metrô, a linha vermelha, nada disso, né? Talvez para os mais jovens seja até algo difícil de imaginar, né? Como é que conseguia ir trabalhar, só tinha ônibus ali, pegava aquela radial cheia, né? O trânsito terrível, de pé, com a marmitona ali, né? O zoiudo lá, o ovo já ia fritando ali novamente, né? Aquela situação toda que a gente vivenciava. Eu ia até a Vila Antonieta, que era o ponto final ali, o ponto, né, inicial para ir até o Parque Dom Pedro, né, e daí eu podia esperar um pouquinho e ia sentado, podia ir dormindo, pelo menos ali descansando pela manhã, eu e meu irmão, né, íamos lá. E assim, lá no Parque Dom Pedro, eu lembro que certa vez andando ali, né, no asfalto, eu vi que numa fresta, num pequeno buraco, havia nascido ali, brotado ali uma flor linda que ela saiu, e eu fiquei ali, né, olhando para aquela flor, admirando ali a força daquela flor, que venceu o asfalto, que venceu todo o progresso, que venceu ali todo, né, aquele concreto, para num pequeno buraco, numa pequena fresta, ou seja, ela pedindo para sair, e ela sai, e ela floresce, e ela aparece linda ali no meio daquele asfalto todo. Aquela flor é como o lírio do campo para o qual Jesus dirige o nosso olhar. Ela manifestava o poder da vida, da criatividade divina, da beleza da criação e do amor de Deus por nós. Somos convidados por Jesus a olhar para a simplicidade da vida e ver nela a beleza de Deus. Somos convidados a olhar para as flores do campo e ver o poder de Deus se manifestando e cuidando delas, assim como cuida de nós. Somos convidados por Jesus a olhar para os lírios do campo, para vivermos uma vida simples e dedicada ao Senhor, ao nosso Deus, o Deus de toda a providência. Quando, atendendo ao convite de Jesus, nós contemplamos a beleza da criação, o cuidado de Deus por ela, a simplicidade da vida, é que nós conseguimos verdadeiramente buscar em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós confiamos que Deus está cuidando de tudo que nós precisamos na nossa vida, eu não preciso me preocupar com estas coisas. O Pai está cuidando. Então eu vou buscar primeiro o reino de Deus, buscar fazer a vontade do Senhor, a sua justiça. Porque ao contemplarmos a criação de Deus, veremos o quanto Deus nos ama, o quanto Deus se preocupa conosco. E dessa forma não há motivo para ansiedade. E então estaremos livres para buscar o reino de Deus, livres para buscar a realização da vontade do Senhor, da palavra de Deus, a sua justiça. Que essa primavera, irmãos, irmãs e a todos que estão assistindo e participando dessa celebração, que essa primavera, uma primavera que nasce em meio a uma pandemia que tem ainda matado muita gente, pandemia que tem colocado muitas pessoas aí em hospitais, em UTIs, nós temos orado por todas elas, essa pandemia que quer realmente acabar com a vida, que nós possamos aí nessa primavera, né, que se apresenta para nós, ela seja para nós uma oportunidade de recomeço, oportunidade de esperança, oportunidade de alegria e fé no amor de Deus manifestado de maneira concreta, visível, histórica em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós para nos dar a vida, porque só Jesus é e sempre será a nossa esperança. Viva a vida com toda a intensidade, viva a vida com alegria, viva a vida com responsabilidade, viva a vida servindo ao Senhor, esse Deus, esse Pai que cuida de nós. Pois como diz o poeta, a vida é bonita e é bonita. Que Deus nos abençoe. Amém.